chegado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido pela sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto é uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Oremos. Pai amado, graças te damos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de nessa noite aprender mais de Ti, aprender da Tua palavra, da Tua sabedoria, aprender, Senhor, a como vencer as dificuldades da vida, a estar mais perto de Ti. E nessa noite nós queremos Te pedir, meu Pai, que Teu Espírito Santo fale conosco, que a Tua palavra entre em nossos corações, que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente do que entramos. E nós Te pedimos, Pai, que não seja o pregador a falar, porque não saímos das nossas casas hoje para ouvir homens ou para ouvir pregadores, mas saímos de casa para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Então, em nome de Jesus, Senhor, toma-me em Tuas mãos. Sou pobre, fraco, sou pecador, Senhor, e não tenho nada para oferecer para essas pessoas, mas a Tua graça é poderosa e vai mexer com os corações de cada um que veio aqui nessa noite, Pai. É assim que nós cremos, no nome santo de Jesus, que todos digam amém. Nós estamos diante daquela passagem da Bíblia em que Deus destrói Sodoma e Gomorra. E nessa passagem há uma situação, e para mim essa passagem ela é emblemática, porque ela representa a situação daqueles que olham para trás e ficam paralisados olhando para trás pelas circunstâncias da vida. Aquela mulher olhou para trás e quando olha para trás ela se transforma numa estátua de sal. É assim na minha vida, na sua vida, quando a gente fica vivendo, dando passos, caminhando, olhando para trás. A gente fica paralisado. Assim como a mulher de Ló, se você tem levado a sua vida olhando para trás, para o que aconteceu na sua vida, você está amarrado ao passado. E quem está amarrado ao passado não consegue enxergar o futuro. Quem está amarrado no passado não consegue desenvolver um relacionamento íntegro com as pessoas. Não consegue desenvolver um relacionamento íntegro com Deus. Não consegue ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Então nós nessa noite precisamos entender quais são as consequências para a nossa vida, para a vida da nossa família, da nossa comunidade cristã, para o nosso trabalho, de viver olhando para trás. Nós precisamos nessa noite entender que o Senhor quer que nós olhemos para Ele, para o alto, porque Ele vai nos dar as condições de analisar o futuro e planejar o futuro, não olhando para trás. E aquela mulher olhou para trás, e assim como ela olhou para trás e ficou paralisada, nós também, quando olhamos para trás na nossa vida, nós ficamos paralisados. Às vezes a gente olha para trás na nossa vida e a Bíblia não diz por que essa mulher olhou para trás. Me parece que ela olhou para trás
como se estivesse saudosa de Gomorra. Porque quando a gente lê a Bíblia, essa mulher não aparece antes na vida de Ló, antes de Ló ir para Gomorra. Então, parece que essa mulher nasceu em Gomorra. Então, ela era de lá. E aí, quando os anjos do Senhor tiram Ló, suas filhas e a sua mulher de lá, é como se ela se olhasse para Gomorra e dissesse: meu Deus, vai ser destruída a minha cidade. Olhando com olhos de saudade para aquele lugar. Mas a Bíblia não deixa claro porque é que ela olhou para trás. O certo é o seguinte: o simbolismo desse olhar para trás. Todos nós, eu, você, qualquer ser humano que viver a vida olhando pelo retrovisor, vai ser paralisado. Vai virar uma estátua. Talvez você possa estar me perguntando: mas eu estou bonzinho aqui, estou andando para cima e para baixo, estou viajando, estou em casa. Mas a sua vida emocional está paralisada. A sua vida espiritual está paralisada. E nessa noite, o Senhor quer mudar essa circunstância, mudar essa situação e fazer com que você deixe de olhar para trás e olhe para frente. Às vezes a gente olha para trás lembrando das coisas boas que passaram na nossa vida. Ah, como foi bom aquele meu aniversário há 3 anos atrás, foi uma bênção. Ah, aquele emprego que eu tinha era maravilhoso, eu viajava, né? Eu tinha condições de poder fazer isso, fazer aquilo. E às vezes a gente fica nessa vida olhando para trás, saudoso das coisas boas. Só que a Bíblia fala, e aí você não precisa abrir, mas lá em Eclesiastes 7, você pode anotar para quando chegar em casa ler, não diga: por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Ora, meus irmãos, se a Bíblia fala que não é bom que a gente fique questionando o passado através das coisas boas que vivemos, questionando por que os dias do passado foram bons e hoje não são, imagine com as coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Se a Bíblia condena a gente ficar amarrado ao passado, olhando pelo retrovisor, na gaveta da nossa vida, com memórias do passado boas, e a gente só vive em função delas, não é bom? Imagine você colocar na gaveta das suas emoções somente lembranças ruins. A Bíblia não quer isso de nós. Deus não quer isso de você. E aí, a Bíblia diz que nós não devemos ficar presos ao passado, nem por coisas boas que aconteceram, nem por coisas ruins. Nós temos que quebrar com essa amarra, essa corrente que pode estar fazendo com que nós tenhamos uma vida medíocre, pequena, diante dos homens e diante de Deus. Talvez você esteja aqui e com certeza tem alguém hoje aqui que Deus, desde manhã, quando eu comecei a preparar essa pregação, Deus vem ministrando no meu coração e que Ele quer quebrar amarras, quer quebrar cadeias, quebrar anos e anos de sofrimento de pessoas que estão com mágoa no seu coração há anos. Pessoas que estão sofrendo porque estão o tempo todo fazendo como a mulher de Ló, olhando para trás. Olhando para trás, vivendo o que passou. Esquecendo de viver o presente, esquecendo de viver o agora. E com certeza, não vivendo agora, você não constrói pontes para o futuro. Você não semeia hoje, você não vai colher na frente. Então você precisa, se você viver uma coisa ruim na sua vida, e isso tem sido algo, uma tônica, algo que tem mexido com o seu coração constantemente, hoje é a noite em que o Senhor quer limpar o teu coração das mágoas que você carrega por anos, por décadas, sei lá quanto tempo. Mas hoje, você precisa abrir o seu coração, você precisa abrir a gaveta das suas emoções e retirar de lá toda mágoa, todo rancor, toda amargura, toda sequidão, tudo aquilo que você olha para trás e chora, e sofre, e sente dor. Talvez você esteja aqui hoje e não se relaciona bem com seu marido por causa de uma traição no passado. Talvez você esteja aqui hoje, homem, não esteja se relacionando bem com sua esposa por causa de uma circunstância do passado, pode ter sido uma traição também. Está com ela, teve o perdão da reconciliação, mas vive amargurado, vive magoado, e toda vez que se lembra disso, castiga a mulher.
Ou o contrário, toda vez que a mulher se lembra da situação, castiga o esposo. E vive um sentimento, e vive uma relação doente, uma relação em que não há confiança mútua, porque a mágoa, porque a amargura no coração vai destruindo o relacionamento, porque as pessoas querem olhar para trás. Talvez você aqui, filho ou filha, esteja aqui, não fala com seu pai, não fala com sua mãe, porque tem uma mágoa, que tem alguma coisa que está arranhada no seu relacionamento com ele, e você olha para trás e não sente vontade de fazer as coisas, não sente vontade de se relacionar com ele, não sente vontade de se relacionar também com outras pessoas, porque não se engane, o excesso de mágoa, a mágoa no meu coração e no seu coração, me impede de me relacionar com as pessoas. Uma pessoa magoada, amargurada, ela não é um bom marido, ela não é um bom filho, ele não é um bom empregado, ele não é um bom patrão, ele não é um bom servo de Deus, ele não é um bom nada. Porque ele fica olhando para trás. E às vezes o cara compra um retrovisor até maior para ver melhor lá atrás, para ficar enxergando o tempo todo. E Deus não quer isso para a minha vida, não quer isso para a tua vida, e quer que a gente possa romper com esses laços do passado. A mágoa é um dos venenos mais perigosos na vida de um homem e de uma mulher. Talvez você esteja aqui hoje, nessa noite, carregando uma mágoa de alguma pessoa que fez mal a você, de um amigo que lhe abandonou, de uma pessoa que você botou dentro da sua casa e de repente virou as costas para você. Mas o que é mágoa? Segundo os pais do burro, né, o pai dos burros, a mágoa é uma palavra de origem latina que é mácula. Representa um sentimento de desgosto, pesar, sensação de amargura, tristeza, ressentimento. A palavra ressentimento quer dizer sentir de novo. Uma pessoa magoada sente aquela circunstância de novo. Quando ele lembra da situação, ele vive aquilo de novo. E Deus não quer que a gente seja uma pessoa ressentida. Quer que a gente seja uma pessoa limpa, lavada. Mágoa é um descontentamento que, embora frequentemente brando, pode deixar resquícios que podem durar um bom tempo. Por vezes, é possível percebê-lo no semblante, nas palavras e nos gestos de uma pessoa. A mágoa afeta os nossos relacionamentos. A gente acompanha casais, a gente acompanha jovens na igreja, a gente acompanha idosos, a gente acompanha muita gente. E a gente consegue perceber que uma pessoa magoada, ela não consegue se relacionar com ninguém. Em tudo, ela tem um problema. Em tudo tem um porém. Em tudo tem uma vírgula, tem um se. Porque ela não está bem consigo mesma. E quem não está bem consigo mesmo, não está bem com ninguém. E isso decorrente da mágoa. Hebreus 12:15 diz o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quem é amargurado contamina onde está, contamina onde pisa. É uma pessoa que chega no emprego, todo mundo diz, vixe, chegou. Pessoa que chega na igreja e diz, chegou o confusento. Amargura, mágoa. Às vezes a mágoa não é porque você sofreu algo de alguém no passado. Às vezes a mágoa é consigo mesmo. Você se sente culpado por algo que você fez com outra pessoa. Talvez você olhe para o retrovisor da sua vida e veja que lá atrás você pisou em alguém, você machucou em alguém e você tem carregado essa mágoa na sua vida. Você tem carregado essa circunstância na sua vida. Eu, quando comecei a namorar com minha esposa, eu tinha uma culpa ferrenha por ter num relacionamento anterior, e minha esposa percebeu.
Na época ela era só namorada. E como eu era mal comigo mesmo, o nosso relacionamento eu não sei como é que deu certo, foi um milagre. Estamos casados há 11 anos, mas no começo do namoro era uma guerra. E ela percebeu que eu tinha mágoa no meu coração, tinha culpa pelo que eu tinha feito no passado. E ela foi um anjo de Deus na minha vida, porque ela disse, você precisa se perdoar. Você precisa olhar para dentro de você e dizer, Senhor, me perdoa pelo que eu cometi com essa pessoa. Se a pessoa está perto de você e você pode encontrar com ela, vá lá e peça perdão pelo que você fez. E assim eu fiz. E aquilo foi um bálsamo na minha vida. Um derramar. A minha esposa foi um anjo de Deus naquele instante, porque eu tirei 500 quilos das minhas costas. Então, se você carrega uma mágoa da sua vida, do passado, ou uma culpa que tem te levado ao sofrimento, você precisa abrir essa gaveta. Nessa noite, ter a coragem, ter a ousadia de botar o dedo na ferida e dizer, Senhor, eu não quero viver mais com isso. Eu rejeito essa situação de mágoa no meu coração, porque eu sou teu filho, porque tu queres uma vida próspera, tu queres uma vida em que eu faça a diferença no mundo, para que eu possa abençoar vidas, abençoar pessoas. E a mágoa me afasta não somente das pessoas, a mágoa me afasta do próprio Deus. Na hora que eu tenho uma mágoa no meu coração, que eu carrego ela comigo, e eu não perdoo aquele que me feriu, que me machucou, eu estou impedindo que a graça de Deus flua livremente na minha vida. Eu preciso ter a coragem. E hoje é a noite que Deus quer iniciar um processo de cura, de libertação e de renovação na sua vida no que se refere a mágoas, no que se refere a culpas. Mas é preciso que você queira dar esse passo de fé. É preciso que você queira ter esse passo de ousadia, de coragem, dizer, Senhor, eu não vou viver mais com isso. Eu estou ferido, estou. Eu estou machucado ainda? Estou. Isso dói no meu coração? Dói. Mas a tua graça é maior do que qualquer coisa. A tua graça é maior do que a vida, do que dirá dessa mágoa no meu coração. E essa noite, porque a mágoa tem nos matado, a mágoa tem matado pessoas. Mas há um relato na Bíblia, que está lá em Gênesis também, sobre a vida de José. José, com relação a mágoas, ele dá para nós uma aula, ele é mestre, ele é doutor, ele é pós-doutor em como lidar com a mágoa, em como lidar com a traição, em como lidar com as injustiças da vida. Porque José tinha tudo para ser um cara totalmente amargurado, magoado, seco. José foi rejeitado pelos irmãos, jogado num poço, depois retirado de lá, vendido como escravo. Chega na casa de Potifar, vai servir a Potifar, a mulher de Potifar se engraça com ele, diz que ele tentou violentá-la, ele é preso, injustamente preso. Mas apesar de todas essas circunstâncias, José olha para o Senhor dele, e a vida de José revela que ele não tinha amargura nenhuma no seu coração. José, onde chegava, era um homem excelente. José, apesar de ter sido escravo injustamente, preso injustamente, rejeitado pelos irmãos, ele sabia quem era o Deus dele. E essa lição é para mim e para você nessa noite. Não olhe para trás, não olhe para a gaveta, não abra a gaveta do seu passado com amargura, com dor no seu coração. Olhe para o seu Senhor, olhe para o que Ele pode fazer por você. Peça libertação, peça cura, peça para ser restaurado na sua vida. Porque José chegou onde chegou e foi administrador de todo o Egito, porque ele não baixou a cabeça para os eventos tristes da vida dele. Ele fez dessas circunstâncias degraus para que Deus fosse glorificado na vida dele. E tem uma passagem linda, maravilhosa lá em Gênesis 45:4, que é quando ele se revela aos irmãos. E José diz assim aos irmãos: cheguem mais perto, os irmãos que haviam abandonado, haviam vendido como escravo. Disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam,
nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. José não olhava para os irmãos como com mágoa no coração, com tristeza. Ele olhava para os irmãos e entendia que Deus usou aquela situação de dor, de sofrimento, para que ele pudesse ser um instrumento de bênção para o povo de Israel. Talvez a sua dor hoje, o seu sofrimento hoje, seja a preparação necessária que Deus quer fazer para que você alcance lugares altos junto com o Senhor. Não olhe para a amargura, para o passado, para a mágoa, como sendo algo que vai destruir você. Não. José não deixou que o sofrimento, que a injustiça derrotasse ele. Mas ele usou a injustiça, o sofrimento, a maldade que fizeram com ele para glorificar a Deus. Você precisa fazer isso hoje. É urgente. Você não pode mais olhar para o passado como aquilo, com um coitadinho, com pena de você. Você tem que olhar para o passado e dizer, realmente isso aconteceu. Eu sofri por causa disso. Mas se eu ficar olhando para o passado, eu não tenho um futuro. E eu quero ter um futuro nas mãos do meu Senhor. E José vai em frente. E a prova de que José não era um amargurado é que José, depois de ele dizer isso, né, dizer para os irmãos, olha, não foi vocês que me trouxeram aqui, foi Deus que me trouxe adiante para que eu pudesse ser instrumento de bênção. José bota o nome dos filhos dele de Manassés, que significa Deus me faz esquecer, Deus me fez perdoar. E o segundo, Efraim, Deus me faz prosperar. Para você receber Efraim na sua vida, não a prosperidade que o mundo prega aí fora, não. A prosperidade de Deus, prosperidade espiritual, de ser bênção na vida dos outros, de ser instrumento de Deus. Se você quer essa prosperidade de Efraim, se você quer Efraim na sua vida, você primeiro tem que ter Manassés. Manassés é o perdão. Quem vive magoado, quem vive com culpa, precisa exercer o perdão. O perdão, ele é o antídoto do veneno que é a mágoa. O perdão, ele é o antídoto, ele é a vacina para o que é a culpa. Então você precisa, se quer se curar nessa noite, se você quer iniciar um processo de cura na sua vida, de parar de receber as toxinas da mágoa, as toxinas da culpa na sua vida, você precisa exercer o perdão. No livro de Philip Yancey, Maravilhosa Graça, ele diz que o perdão é a única via, é o único caminho. O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Ah, mas você não sabe o que foi que fizeram comigo. Meu amigo, se fosse você, você não perdoava. Deus não está preocupado se o que fizeram com você foi grande, pequeno, médio. Ele quer que você nessa noite libere perdão. Às vezes a gente acha que liberar perdão é ser bonzinho com o outro. Liberar perdão, você está se livrando da prisão que você colocou do outro dentro do seu coração. Quando a gente não perdoa e vive de mágoa, a gente vive carregando um morto dentro da gente. Quando a gente não perdoa, quando a gente vive magoado, a gente toma veneno e quer que o outro morra. E o perdão nos liberta disso. Alguns anos atrás, eu cheguei para o nosso pastor. Eu era muito imaturo, cheguei nessa igreja novo, né? E há 13 anos atrás, quando começou tudo, e fiz coisas que desagradaram a Deus, com certeza, e a comunidade como um todo. E quando foi há uns 5 anos atrás, eu senti que eu devia pedir perdão ao pastor e a alguns irmãos pelo que eu tinha feito à comunidade. E Deus tocou no meu coração, já pregava nessa época. E não existia nenhuma rusga no nosso relacionamento, a gente sempre se deu muito bem. Mas eu sentia que eu me sentia culpado
pelos entraves que eu causei no início da igreja. E fui lá. Disse, pastor, me perdoe pelo que eu cometi. Ele disse, rapaz, eu não tenho nada contra você não. Eu sei, pastor, que você não tem nada contra mim. Mas me perdoe pelos entraves que eu causei nessa igreja. É uma culpa que eu carregava e precisava pedir perdão. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu estar hoje aqui é resposta desse perdão há 4 anos atrás. Porque Deus tem liberdade de agir na vida da gente quando a gente se coloca nas mãos dele e pede perdão. A gente precisa exercer esse perdão. E Paulo, lá em Filipenses 3:12, diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu não estou minimizando a sua dor que você tem sofrido, mas você precisa nessa noite romper com isso. Você precisa pedir perdão a quem lhe magoou, a quem lhe fez sofrer. Mas ele não merece, não tem nada a ver com ele. Tem a ver com você e com Deus. Ele vai ser abençoado? Vai. Você vai estar dando uma demonstração de quem vive no seu coração. Quem é que vive no seu coração? É Jesus Cristo ou a mágoa? Porque tem gente que diz assim, não, eu perdoei. Mas é eu lá, ele lá e eu cá. Perdoei, está tudo perdoado, não tenho raiva nenhuma, eu vejo, tal, mas o caba lá, imagina se Jesus fizesse isso com a gente. Perdoei você, meu filho, é eu no céu aqui, você no inferno aí embaixo. Imagina como ia ser legal. O padrão de perdão que o Senhor propõe para nós é um padrão em que eu estou aberto até para reatar o relacionamento. Não é eu perdoar e dizer é ele lá e eu aqui, não. Pode ser que nunca aconteça de você reatar o relacionamento com a pessoa, mas você tem que estar aberto como cristão para que isso aconteça. Porque senão o evangelho que você prega é mentiroso. Os domingos e quartas e sábados, sei lá, os dias que você está aqui levantando a mão para o Senhor, pedindo perdão dele, você está perdendo muito o seu tempo. É só ler o Pai Nosso. O que ele diz no perdão, na hora do perdão? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meu amigo, se você não perdoa quem tem lhe ofendido, não peça o perdão de Deus. Uma coisa está ligada diretamente à outra. E essa noite é noite de perdão. Noite de perdão das mágoas que você sofre e noite de perdão das culpas que você carrega. Mas você precisa ter coragem de enfrentar isso essa noite. O perdão é um antídoto. Perdoar não é fácil. Quem já sofreu de desprezo, quem já sofreu de falsidade, de ingratidão, quem foi abusado sexualmente, quem sofreu ofensa, falta de consideração, abandono, indiferença, esquecimento, sabe como é difícil perdoar quem fez isso. Mas como eu disse anteriormente, o perdão não tem nada a ver com quem fez o mal com você. Tem a ver com você e Deus. Tem a ver com você e o seu relacionamento com Ele. Se você quer tomar gasolina azul e voar alto como águia, como avião, você precisa exercer a liberdade do perdão. E porque nessas circunstâncias todas, o próprio Jesus avisou: no mundo tereis aflições. Vão me decepcionar, vão te decepcionar, você vai sofrer, você vai chorar, eu vou sofrer, eu vou chorar, mas eu preciso eliminar da minha vida, abrir a gaveta do passado e jogar fora toda mágoa, todo ressentimento, toda amargura, toda dor, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. É isso que nós temos que fazer, porque se eu não perdoar, Salmo 51 diz que o nosso pecado nos persegue. O pecado
E a mágoa, em última instância, é pecado, porque se você tem mágoa, você não perdoou, você está pecando. Aonde você for, você vai carregar a pessoa. Aonde você for, você vai carregar aquela dor. E para você se livrar disso, você precisa perdoar. Um judeu, depois da Segunda Guerra Mundial, ia se mudar para os Estados Unidos. E aí chamou a família toda. E disse: meus irmãos, meus queridos, eu estou indo para os Estados Unidos. Mas quero, antes de ir, dizer que eu perdoei Hitler. E aí os irmãos ficaram: como é que você pode perdoar um cara que matou nossos familiares? 6 milhões de irmãos nossos foram colocados no fogo. 6 milhões foram para o gás. Morreram com um tiro na cabeça. Ele disse: é a única maneira de eu ir para os Estados Unidos e Hitler não me acompanhar. É eu ir liberando perdão para ele aqui na Alemanha. Porque eu estou liberado da mágoa que eu carrego no coração. Porque o perdão já foi exercido. Quando você não perdoa, o seu desafeto vai com você no restaurante e estraga a sua comida. Quando você não perdoa, o desafeto vai para as férias e você estraga as suas férias. Aonde você vai, o seu desafeto vai com você. Mas na hora que você perdoa, o Senhor derrama sobre a tua vida um bálsamo de cura que limpa as tuas vestes, limpa a tua alma, limpa o teu coração e faz com que você lembre do que aconteceu, mas não sofra mais. Não sente raiva, não sente desgosto, mas louva ao Senhor, porque foi limpo e foi curado. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer ministrar no nosso coração. Mas o que é perdão? Perdão é entregar a conta nas mãos de Deus e não deixar que isso nos afete. Ou seja, dizer: Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Não quero mais que isso doa no meu coração. Toma conta dessa história. E esquecer. E ir em frente. Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir com isso que quem estava preso era você. Quem libera o perdão percebe que quem era prisioneiro, na verdade, não era a pessoa que lhe fez mal, mas você. Porque às vezes quem fez mal nem lembra que fez mal. Às vezes o cara está alheio. Mas rapaz, o cara tinha raiva de mim, não sei nem porquê. Fez um mal tremendo e o cara não... Mas você que sofreu, está lá, prisioneiro daquela situação. Quem não perdoa, leva o ofensor para a cama e perde o sono. Quem não perdoa, caminha preso ao ofensor. Não perdoar, como eu disse anteriormente, é esperar, é tomar veneno e esperar que o outro morra. Então, nessa noite, eu clamo ao Senhor, e minha oração para a sua vida, para a sua história, para você terminar o ano louvando ao Senhor, sendo liberto, curado, sarado da mágoa, da culpa que você carrega, você exerce o perdão. Minha oração é que você, nessa noite, possa liberar o perdão, porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2, diz o seguinte: eu perdoo, sabe por quê? Para não ser vencido por Satanás. Leia lá em 2 Coríntios. Se você quer ser vencedor na luta contra o mal, contra o inimigo das nossas almas, perdoe. Porque se você não perdoar, você dá liberalidade para Satanás agir na sua vida. E minha oração nessa noite, meus irmãos, é que você possa chegar na frente da pessoa que te fez mal. Ou então na frente da pessoa que você se sente culpado por ter feito mal. E diga para ela o seguinte: perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. E como é que você expressa esse amor ao seu irmão? Expressa esse amor a quem te fez mal. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Derrame do amor de Cristo na vida daquele que te fez mal. Derrame da vida de Cristo naquele que te magoou. Naquele que mexeu com você na infância. Naquele que te cuspiu. Naquele que te traz embrulho no estômago. Para que verdadeiramente Deus se manifeste na tua vida. Para que você possa ser liberto. E que você possa sentir, vivenciar o perdão. É essa oração que eu faço nessa noite. E a banda já pode subir. Para que você possa exercer esse perdão de forma prática. Nessa noite, se possível. Ligue para a pessoa que te fez mal. Ou ligue para a pessoa que você se sente culpado. E diga simplesmente, eu quero te pedir perdão. Mas pedir perdão para quem me fez mal, só faça isso. Quero te pedir perdão. Se eu fiz algo a você, se eu fiz algo à sua história, se eu fiz algo no seu caminho, quero te pedir perdão. Não fique mais, não é porque você fez isso comigo. Não é hora para isso. Um dia vocês podem até sentar e conversar e botar os pingos nos is. Mas hoje é dia de perdão. De abrir a gaveta das nossas emoções. Tirar de lá tudo aquilo que magoa nossa mente, nossa vida, nosso coração. E deixar que Deus trate. Deixe que Deus comece um processo de cura nessa noite na sua vida. Se você puder ir lá hoje, vá. Se a pessoa não está aqui, manda uma mensagem, ligue. Porque nós precisamos limpar nossas gavetas. Para que Deus possa nos encher da graça dEle. Porque se nós estivermos cheios de mágoa, cheios de ira, cheios de raiva, cheios de nós mesmos, nós não vamos ver a manifestação poderosa de Cristo nas nossas vidas. Nos esvaziemos essa noite, em nome de Jesus. E eu peço que você faça isso com ousadia e com coragem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa caminhada de combate à mágoa, de combate ao rancor, de combate à culpa.